Olá, Olá, pronto. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá dando para me ver aí? Tá dando sim. Então tá bom. Tô tentando achar uma posição boa. Legal. Ah, vai Beleza. ficar tudo bem. Que bom estar aqui com você. Gratidão. Imagina, obrigada a você pelo convite, para o nosso Imagina. bate-papo. Uhum. Bom, Vai ser uma noite bem bacana. é, Já eu temos já algumas vou, pessoas aí. No vou marco. avisar que a minha internet hoje tá ruim. Nós estamos caçando sinal aqui em casa. Então, se acontecer alguma coisa, eu volto, Tá bom. A tá? gente deixa o pessoal já avisado. É, A gente fica na torcida. pois é, mas tá Legal. difícil. Ah, isso acontece. Isso acontece com gente de todo tipo, né? Pessoas famosas, pessoas que estão acostumadas a fazer lives. Conexão não cerca, É, não tem cerca. jeito. Foge do nosso, do nosso controle, né? A gente depende, então. É, eu costumo fazer assim com as lives. Eu faço uma introdução, tal, dou as boas-vindas, aí eu faço uma exposição, cerca de meia hora, depois eu abro para perguntas. E aí o pessoal vai fazendo perguntas. Se tem uma brecha assim, um intervalo, aí eu vou complementando com algumas coisas que vão vindo espontaneamente. Sim. Eu vi que no início as pessoas faziam mais perguntas, Uhum. mas como vai ficando bastante claro, né, o pessoal vai entendendo o jeito, vai entendendo os conceitos, aí as perguntas vão diminuindo. Alguns fazem comentários, complementos, bem Sim. bacana. Aí a gente vai eu faço a sua apresentação, né, tranquilamente. E, e as perguntas é um roteiro para a gente se guiar no bate-papo. Né? Algumas coisas eu vou Sim. complementando e tudo mais. O que, que você acha? Pra mim tá ótimo. Pode mandar bala. Legal. Tô te ouvindo bem, tá super bem o áudio, É, tá então bem tá bom. bacana. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá tranquilo. Legal. Temos contribuições aí. Legal. Show de bola. Vou fazer uma pequena exposição assim, mais para situar o pessoal sobre sobre a ansiedade, né, o ambiente que ela começa, aí eu vou passando pelos estados de humor, os comportamentos e, por fim, as reações físicas, que é a parte que você vai explorar hoje. Aí eu vou citando algumas pequenas ideias, mas para o pessoal situar e entender qual que é a relação. Aí a gente já começa com um roteiro de perguntas. Tá certo. Tudo de bom para você. Assim que der o horário, a gente Tá. já Agora começou a falhar um pouco o seu áudio aqui pra mim. É, mas eu acho que é a minha internet. Daqui a pouco deve voltar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já fica Tá como normal. teste, né? É, não, tá normal. Eu acho que ela vai dar uma oscilada, não vai ter jeito. Vai oscilar para momentos em que ela vai ficar melhor e momentos que ela vai ficar pior. Mas aí qualquer coisa a gente vai Uhum. tentando contornar no meio do caminho. A gente começou um pouco antes do horário, então vai precisar terminar um pouco antes do horário mesmo, de uma hora, Sim, né? sim. A gente entrou aqui 8h15, acho que era 8h15, né? É. Ai, a Maite aí. Dá pra ver. Agora ela tá lá no quarto, né?
Essa idade, duro. Ok. Júnior, aí está tranquilo, Júnior, o áudio? O vídeo dos dois também, Júnior? Bem-vindo, boa noite, Júnior. Estamos aqui nos aquecimentos. Algumas pessoas já estão com a gente. Ok, Júnior, obrigado. Tamires, tudo certo aí com o áudio? Ok, boa noite. Uhum. Vamos aguardar um pouco mais o horário. Tá quase já. Uhum. Boa noite, Regina. Bem-vinda. Anísia, bem-vinda. Stephanie, boa noite. Boa noite, Anísia. Elivandro, bem-vindo. No meu já deu. Quer começar? Vamos lá, já deu? Vamos. Senão também a Camila gente perde Santos. tempo de É. papo. Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos aqui uma convidada bem especial, a nossa amiga Roberta Ribeiro. Olá, Roberta. Olá, boa noite. Ela é fisioterapeuta, mestre e doutora em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP, especializada em dor crônica. Que seja uma noite bastante enriquecedora. Muito Sim. obrigado pelo seu sim, por você ter aceitado este convite, Roberta. Seja muito bem-vinda, que seja uma discussão bastante produtiva e bastante enriquecedora, em que nós atuamos na área da saúde e hoje batemos um papo aí, criando um diálogo entre psicologia e fisioterapia. Sim, eu que Antes agradeço de... Aham. pelo convite, né? Acho muito legal a gente poder conversar com outros profissionais da saúde, da área da saúde. Afinal de contas, esse trabalho multidisciplinar é muito importante na vida do nosso paciente, né? Então, tanto de vocês quanto dos meus, é muito importante a gente ter essa visão e saber lidar com outros profissionais, né? A gente ter essa abertura. Porque cada vez mais a gente vê que os pacientes necessitam, né, de ajuda, então de se sentirem acolhidos, de se sentirem importantes naquele momento que eles estão fragilizados, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de a gente poder bater um papo, né, tanto na minha área quanto na sua. Imagina, é um prazer. É importante a gente pensar como que começa, qual é o ambiente da ansiedade. Tudo começa nos pensamentos. Os pensamentos,
eles acabam desencadeando alguns comportamentos e estados de humor e reações físicas. O ambiente dos pensamentos, a gente vê que existem, né, tantas pessoas que têm uma superestimação do perigo, como, por exemplo, a pessoa pode imaginar que ela não vai dar conta de algum perigo ou de alguma situação desafiadora, e que, na verdade, quando a pessoa vai ver, este medo que ela tem é bem pequeno em relação àquilo que a pessoa criou na sua cabeça, nos seus pensamentos. Existe também a subestimação da capacidade de enfrentamento, né? Mesmo no consultório, quantas vezes a gente atende pacientes que se veem impotentes diante de um desafio, a superestimação da ajuda disponível em ficar protelando, em dizer que não está precisando de ajuda, em dizer que agora não, que isso também faz parte do processo. As preocupações em relação à catástrofe, tudo isso está neste ambiente dos pensamentos, onde tudo começa pela ansiedade. Aí nós temos os estados de humor, que é o nervosismo, a excitação, a ansiedade propriamente dito e o pânico. Aí nós vamos para o lado dos comportamentos. Tudo surge lá nos pensamentos, passa pelos estados de humor, vai pelos comportamentos, aí as pessoas acabam evitando situações de ansiedade, como por exemplo dirigir. As pessoas que têm medo de dirigir evitam se oferecer para dirigir ou quando precisa diz que não, fica nessa evitação, abandono de situações quando começa a ocorrer essa ansiedade, como por exemplo, eu já ouvi uma história, Roberto, de uma pessoa que estava no trânsito lento, no engarrafamento, e de repente parou tudo. E ela estava como motorista iniciante, ela de repente ela deixou o carro morrer. E nessa os motoristas de trás, que vinham logo atrás, começaram a buzinar. Essa pessoa ficou tão ansiosa, tão nervosa, o que ela fez? Ela saiu do carro, abandonou o carro, deixou o carro com a porta aberta e saiu correndo. Olha só esse comportamento, né? Onde que ele desemboca vindo de um pensamento? E tentar ser perfeito ou controlar as coisas à sua volta ou fazer coisas para se sentir seguro. São os rituais. E, por fim, as reações físicas. Suor nas palmas das mãos, tensão muscular. Essa é a área que você atua. O batimento cardíaco acelerado, vertigem, em situações de extremo desafio, como, por exemplo, falar em público, dirigir, ver uma pessoa, uma vítima de um acidente na rua e ficar impotente para socorrê-la. E olha quantas reações no corpo tudo isso pode produzir. Sendo assim, Roberta, dito isso, eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta: como que você observa a relação entre dor e qualidade de vida e os impactos da ansiedade? Olha, Edson, eu vejo que é uma relação muito íntima, né? A gente basicamente lida com dor o tempo inteiro, né? Porque são poucos os pacientes que chegam a nós sem ter dor, né? São poucos mesmo. Geralmente eles procuram ajuda quando estão com dor. Os pacientes que têm uma dor mais aguda, eles têm algum grau de ansiedade, sim, porque todos têm a vontade de melhorar, né? Vamos dizer assim. Então, é, você sentir dor, você ter um paciente com uma dor que acabou de acontecer, né? Que não é um problema que vem lá de trás, ele tem uma ansiedade de melhorar, às vezes de não parar o exercício que ele estava fazendo. Poxa, eu vou ter que ficar parado porque eu tô com dor. Então, isso influencia diretamente, né? Às vezes altera a concentração no trabalho, altera o humor da pessoa, porque fica irritado, porque não pode fazer o que gosta. E às vezes eu brinco falando que a gente acaba sendo um pouco de terapeuta, né, dos nossos pacientes, porque a gente tem que conversar, explicar como vai ser o processo da reabilitação, quais são os passos que nós vamos seguir, e que
tudo depende da resposta do corpo, né? E também depende do quanto aquele paciente vai colaborar para o tratamento, né? Então, a gente lida direto com essa ansiedade, né? Então, nesse primeiro momento dos pacientes agudos, tem essa ansiedade de melhorar, de retomar a sua atividade que fazia antes e que está interrompida por conta da dor, né? Às vezes o não poder trabalhar, então ficar preocupado, poxa, eu tô preocupado se vão me mandar embora, porque eu não tô conseguindo, né, render o tanto que eu poderia render, então, o que é muito comum, então tem muito afastamento de trabalho por conta de dor, e isso gera desencadeia transtornos psicológicos também de diversas, acho que etiologias, de diversos tipos de comportamento, né? A ansiedade, eu acredito que é um dos principais, é o que a gente mais lida, né? Então, assim, é muito ligada, a dor tá muito ligado com o comportamento e com a ansiedade, e eu acho que influencia diretamente na qualidade de vida. Até porque, por exemplo, um paciente crônico, que é né, a parte que eu me especializei, que a gente vê bastante hoje. É um paciente que tem muita resistência, assim, é um processo mais difícil de melhorar, né? Quando o paciente está com uma dor crônica que já passou de 3 meses de dor, porque tem uma alteração química, tem uma alteração né, do percurso da dor, do sistema nervoso central, então dos hormônios, dos neurotransmissores. Então, tem uma alteração química ligada e a gente precisa ser muito paciente e cauteloso com esse tipo de paciente, né? Então, o que eu noto é que a maioria dos pacientes com dor crônica, não são todos, tá? Mas a maioria tem o mesmo tipo de comportamento. Então, são pessoas mais depressivas, mais ansiosas, né? Assim, no geral, na vida toda, não só em relação ao seu quadro. Então, são pessoas que pingam de médico em médico querendo achar alguma doença, alguma coisa, e às vezes não tem nada que justifique aquela dor no corpo, né? Então, não tem nada físico que justifique. Então, o que nos leva a crer que não é só físico que está gerando aquela dor, tem alguma coisa por trás ali daquela dor do paciente, né? E aí você conversando, aí você descobre que às vezes o paciente não quer melhorar da dor porque ele sentir dor é uma forma dele chamar a atenção das pessoas que estão ali da família, né? Então ele sentindo dor, ele sabe que as pessoas estão preocupadas com ele, com aquela pessoa, sabe? Então, assim, a dor, e a ansiedade, elas caminham muito juntas, né? De diversas maneiras diferentes, né? Nesses pacientes, mas elas caminham muito juntas. E isso influencia diretamente na qualidade de vida. Então, se é um paciente que não consegue reverter esse quadro sozinho, que consegue visualizar que aquilo é um período, que ele precisa ter um pouco de paciência, que é normal ele se sentir ansioso por querer melhorar, e que colabora com o tratamento, fala, não, tudo bem, ok, eu tô aqui assim com dor desse jeito, mas eu sou o dono da minha vida, eu vou tomar a frente dessa situação, vou mudar o que eu preciso mudar para melhorar. Esses pacientes geralmente são os que dão um retorno melhor de melhora para a gente, né? Agora, tem aqueles pacientes que ficam na dor, né? Ficam, às vezes não é consciente, é inconsciente, mas ali tá num ambiente já, numa situação, e fica ali. E aí para de trabalhar, às vezes altera o casamento porque o parceiro não consegue compreender, os filhos às vezes não compreendem e acabam achando que é frescura. Então, impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Uhum. É interessante, Roberta, quando você coloca que as pessoas com dores físicas, as dores crônicas, usam até este meio, mesmo inconscientemente, para chamar a atenção dos familiares, porque elas estão no centro das atenções. É interessante pensar isso porque na minha área é muito comum ouvir das doenças psiquiátricas, como a depressão, por exemplo,
em que o paciente tem a atenção da família à sua volta quando estão adoentadas ou em crise. Agora, isso que você traz é bem interessante, porque a gente pode estender essa visão não só para a saúde psíquica, mas também para a saúde do corpo. Então, quando você diz Exatamente. que, que, essa, essa saúde do corpo comprometida também é um meio de chamar a atenção dos familiares, isso é bastante interessante. E como Por isso impacta, né, a ansiedade na qualidade de vida. Por isso que lá no começo eu falei que é muito importante esse trabalho conjunto. Porque se a gente tem uma abertura para conversar com o psicólogo do nosso paciente, se esse paciente faz terapia, né? Porque tem muitos que não fazem e às vezes a gente tem que sugerir. Olha, eu acho que seria legal você procurar ajuda para trabalhar isso, isso, isso. Tem muita gente que ainda não aceita, né? Que precisa de ajuda psicológica e tal. Então, é muito importante quando o paciente já faz terapia, a gente conseguir conversar com o terapeuta, porque nós, fisioterapeutas, geralmente ficamos 2 horas, vai, com o paciente na semana, né? Então, e geralmente são pacientes que eles confidenciam muitas coisas para nós, não na primeira ou na segunda sessão, mas com o passar do tempo, conforme você tem uma empatia com esse paciente, ele acaba te revelando algumas coisas ali e a gente, por isso que eu brinco que às vezes a gente é terapeuta, porque é uma pessoa para ouvir, é uma pessoa que está ali que eles sabem que está ali para cuidar, para acolher, para entender, né, todo a situação, todo o contexto dele, né? Então é muito importante porque caminha muito junto, né? Se você não Uhum, consegue ter uma relação boa com o outro profissional, o único prejudicado acaba sendo o paciente, né? Não sou nem eu, a uhum, Roberta, que é fisioterapeuta, e nem você, que é o psicólogo. Na verdade, o único prejudicado nessa situação é o paciente, né? E nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no bem-estar do paciente, né? Cada um no seu sim. trabalho, cada um na sua área, mas a gente precisa sempre trabalhar junto, porque o que Uhum, eu tenho notado é que cada vez mais me procuram pacientes com esse mesmo perfil. Então, é uma dor que já persiste há muito tempo, mas que a gente vê que não é só um fundo, não é uma dor, não é um ligamento que se rompeu, não é um músculo que distendeu, é, ou só uma contratura muscular por algum movimento que fez. A gente vê que tem um fundo emocional ali, que tem toda uma história do paciente por trás e que influencia diretamente no físico, né? Então, uhum, a gente sempre precisa conversar, porque eu não entendo da parte psicológica, né? A gente sabe mais ou menos como acolher, como ouvir o paciente, né? E geralmente o paciente com dor crônica é um paciente que você precisa estar disposto a ouvir, porque é um paciente que demanda mais, né, isso de você. Então, a gente precisa muito trabalhar em conjunto, em prol desses pacientes, porque é muito comum, é muito comum. uhum. É. E a Brenda está colocando que a mente não separa do corpo. Como você falou, né? Corpo e mente estão caminhando juntos. Você trata um e trata o outro também como reflexo. E se Sim, você trata apenas uma parte, o outro fica em aberto. E o Rodel, a Rodel Grande colocou: os estudos têm mostrado cada vez mais as dores psicossomáticas. Às vezes o quadro nem justifica o nível de dor do paciente, sim, mas quando começamos a investigar o quadro emocional, tudo se explica. é isso mesmo. É o que acontece, e acontece Exatamente. muito, é muito comum. Hum, Eu acho que é assim, as nossas profissões, né, a sua e a minha, são muito ligadas, né? Para quem está disposto a tratar paciente com dor crônica, principalmente, porque são pacientes que demandam muito da gente. Às vezes a gente fica cansado não pela parte física de trabalhar com o paciente, mas pela demanda psicológica que ele exige de nós, né? Porque a gente precisa pensar como vai falar, como se você precisa exigir uma coisa a mais do paciente, você precisa ter jeito para pedir, porque às vezes eles não aceitam logo de cara, né? Então, são pacientes que tendem
também a querer mandar na terapia, sabe? Então, a gente tem que saber se posicionar, mas ao mesmo tempo não pode extrapolar, sabe, o limite. Então, você tem que se Sim. posicionar, mas também não pode ser muito incisivo, senão ele recua o paciente de novo. Então, eles demandam Uhum, muito da gente, né? uhum. Roberta, como você vê que as pessoas lidam com a dor, você já adiantou alguma coisa, sobretudo a dor crônica ao longo da vida, sendo assim, existem pessoas que vão ter dor crônica até a sua velhice, sei lá, até a morte. Como que você vê? Olha, é um manejo bem difícil, viu? Porque foi aquilo que a gente estava comentando anteriormente, né? A pessoa precisa querer muito retomar a sua vida sem a dor, né? Então, assim, o paciente com dor crônica é um caminho bem longo para a gente retomar, né? Então, muitas vezes precisa de medicamento, não, que não, geralmente não são os analgésicos comuns, nem anti-inflamatórios, são medicamentos que vão agir no sistema nervoso central, então precisa ter paciência porque demora um pouco mais para agir, e aí a gente lida de novo com a ansiedade desse paciente que quer melhorar, né? Então é um tratamento bem demorado, e assim, a gente tem os dois perfis, né? Tem aquele paciente, como a gente falou, que resolve que vai mudar, que não quer aquilo para a vida dele, e tem o paciente que vai empurrando com a barriga, sabe? A sensação que a gente tem, É, né? Que ele vai indo, vai indo. Então, às vezes você chega, ele tá bem. Você vai numa sessão, fala, e aí, como você ficou? Ah, tô bem, uhum, tô ótimo. Não, aí, só para você entender um pouquinho a linha de raciocínio. Geralmente, se o paciente vem com uma dor, a gente tem vários recursos para aliviar a dor, mas a gente ao mesmo tempo tem que ir incorporando um pouco de atividade para aquele membro afetado, né? Então, um exercício de força precisa movimentar, né? A gente precisa dar ação para aquele membro. Então, a gente sempre busca o exercício para reabilitar, né? uhum, Porque é a forma mais efetiva, né? Que você tem certeza que aquilo vai dar certo. Então, e hoje em dia os estudos mais e mais mostram que a gente tem que se movimentar, né? Então, para reabilitar, não tem mais aquela coisa, a não ser quando você fratura, tem uma fratura, né? Que você quebra um osso, aí você tem que ficar imobilizado. Mas para a maior parte das outras coisas que você pode ter, a falta de movimento é muito mais prejudicial do que você movimentar, né? uhum. Então, a gente tem que chegar até o movimento, né? Até o fortalecimento. O que acontece é que os pacientes, às vezes com dor crônica, eles não deixam a gente chegar até o movimento, entendeu? Então ele melhora num Entendi. dia. Aí você fala, bom, você sai da sessão, você fala, bom, ótimo, ele melhorou, então a partir da sessão que vem a gente vai começar a fazer exercício. Aí você chega na outra sessão e fala, vamos fazer exercício. Mas sabe o que é? Eu senti uma dorzinha. Então esses pacientes, eles não é que eles não querem melhorar, eles, né, eles se colocam sempre na posição de que estão com dor. Né? Então é muito difícil esse manejo dos pacientes com dor, né? A gente tem que ir indo aos poucos e buscando estratégias, por isso que eu falei, tem que ir buscando estratégias, tal, e a gente não deixar o paciente mandar na terapia, né, entre aspas, que já somos nós que mandamos, porque é muito mais gostoso você que tá com dor, você vai ao fisioterapeuta lá e fala, ó, vou fazer uma massagem aqui para relaxar sua musculatura. É muito mais gostoso do que você ter que fazer um exercício, né? É verdade, é bem interessante que isso que você está colocando. O B. Aino colocou as duas profissões caminham juntas. Quando você fala isso é muito interessante. Quando você fala que o paciente não é interessante porque há pouco eu disse uma das pessoas que está aqui com a gente, né, colocou que os exames não apontam qual que é a gravidade da dor, né? A gente usa em psicologia a escala SUD. Qual que é o Uhum. nível de dor de 0 a 10?
o exame não mostra isso. Aí é aquilo que você colocou, é o manejo do profissional. E como o BAI não colocou B mais I, não colocou as duas profissões caminham juntas, e você coloca, quando o paciente começa a sentir dor, é a hora que começa a apertar, né? Ou ele vai se queixar mais, resistir Sim, mais ao tratamento, ou ele vai sair, desistir do tratamento. E na psicologia não é diferente, Roberta. Com os meus pacientes no consultório, existem pacientes que vão caminhando, vão caminhando, vão caminhando, mas quando chegam lá no centro da dor, do sofrimento psíquico, né? Como colocou o Abetaíno, eles podem resistir ao tratamento e mesmo querer dominar este nosso manejo, em querer mandar, uhum, como você colocou, ou evadir, ou sair, desistir, ou protelar. sim, Alguns até saem, mas depois de 2 meses, 3 meses, voltam, né? Porque quando começa de fato o tratamento em si, aí é quando aperta. É sim, difícil entrar em contato com aquilo que as pessoas trazem, né, de conflito sim. psíquico, e você das dores do corpo, que está diretamente ligada às dores emocionais. Sim, completamente. Eu tenho uma paciente que é muito esse estereótipo que a gente está falando. Quando ela tá bem, quando ela passa bem os dias que, assim, bem, assim, sem ficar nervosa, né, sem ter nenhum aborrecimento, quando eu pergunto, passei bem, quase não tive dor, né? E é uma pessoa super transparente, então quando eu chego, eu já sei se ela tá bem ou se ela não tá, só pela cara dela. Aí, quando você pergunta se ela ficou muito nervosa, muito tensa, sabe, saiu do prumo dela, a dor piora 1000%. E assim, faz exame físico, eu testo para ver se a tendinite voltou. Não tem o que justifique, sabe? Uhum. É uma reação do corpo mediante ao estado emocional dela, né? Então, é bem difícil. E aí, a gente propor para aquele paciente uma mudança de hábito, né? Porque você incorporar atividade física, o exercício na sua vida é uma mudança de hábito, né? Então, você propor para aquele paciente que você vai fazer exercício com ele, supervisionado, não é uma musculação, é exercício de fisioterapia mesmo, para melhorar, porque aí você vai explicar, falou, olha, para o seu músculo ficar menos tenso, a gente precisa dar força para ele, né? Para suas articulações funcionarem melhor, a gente tem que dar força, tem que deixar tudo harmônico, porque aí a probabilidade de você tensionar a musculatura é menor. A gente explica. Aí você consegue fazer uma ou duas sessões. Aí quando você vai na terceira sessão, olha, eu tô morrendo de dor, eu não quero fazer exercício hoje. Vamos fazer só a massagem? Vamos fazer só o aparelhinho? Então é aí que a gente tem que entrar com o nosso posicionamento. Falar, ó, é normal você sentir dor ainda. Você vai ter altos e baixos. Vão ter semanas que você vai tá melhor e semanas que você vai estar pior. Mas isso é muito completamente ligado com o emocional, né? Então, às vezes o paciente não te permite evoluir, porque inconscientemente ele não quer evoluir, sabe? Ele não quer melhorar. Então, isso acontece muito com o paciente com dor crônica, né? Quando Uhum. você propõe, não são todos, mais uma vez falando, tem muito paciente que tem dor crônica e que tem a paciência de ir passo por passo, de entender que vão ter horas que essa dor vai piorar, mas que faz parte da reabilitação, essa agudização, e que mesmo que o exercício gere um pouquinho de dor, é normal, né? A gente precisa. Então, Uhum. é bem complicado. É bem complicado, porque tá muito ligado com o humor, com o estado emocional, e aí foge um pouco, porque às vezes o paciente te cobra uma explicação. Pô, Uhum. mas eu tô com dor. De novo, o que que eu faço? Eu não posso virar para ele e falar, olha, você tem que intensificar a sua psicoterapia. Eu não posso falar isso. Falar, não sei, vamos ver se é muscular. E aí a gente, né, vai sambando ali para ver o que que a gente consegue fazer.
Mas são pacientes muito, ao mesmo tempo que são difíceis de lidar, são pacientes que são muito entregues ao nosso trabalho, sabe? Quando eles ganham a sua confiança, né, confiam em você, porque eles não nos enxergam só como um fisioterapeuta, como um amigo, né? Porque você vai lá, ele conversa com você, é uma hora que ele tem para cuidar dele, e às vezes ele não tem essa hora com ninguém da família, com nenhum amigo próximo, sabe? Uhum. Então, são pacientes, eu gosto de tratar, não é à toa que eu me especializei na área, né? Eu gosto, porque são pacientes muito gratos, são pacientes muito entregues a você, né? Eles confiam muito no seu trabalho, mas são Uhum. pacientes difíceis, que também demandam da gente uma carga psicológica muito grande. E você vai falando aí, eu vou aqui desenhando, imaginando o trabalho da psicologia. É muito parecido. Quando você diz que o paciente começa a ver melhoras e já quer tirar o pé do acelerador ou sair, isso também acontece no consultório Sim, de psicologia. A pessoa diz, já quer receber alta, já diz, eu estou bem. Passa 2, 3 semanas, ela volta, porque ainda não foi, né? Isto é, não é para ir só quando estiver mal ou quando o tratamento estiver tendo bons sim, resultados, é a manutenção. Outra fala sua que me chamou a atenção é quando você diz: o pior é a pessoa estar sem movimento, sem movimentar-se. O movimentar é importante, né? A nossa vida é assim, né, Roberta? Porque quando as é, pessoas estão. A gente vai pensar de um rio com água parada, o que, que acontece? Apodrece. Agora, uhum, quando nós estamos em movimento, estamos buscando os nossos sonhos, estamos trabalhando, fazendo atividade física em movimento, a vida é um movimento, tudo sim. flui melhor. Tudo flui melhor. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nesta noite, as pessoas que chegaram logo em seguida, mesmo aqueles que entraram depois do início. É muito bom estar aqui com vocês todos. Daqui a pouco a gente já vai abrir uma sessão de perguntas, alguns já estão colocando aí algumas coisas, e a gente vai seguindo aqui com a nossa live, que está bem interessante, está bem legal. Sendo assim, Roberta, como que você avalia a importância do trabalho multidisciplinar? Putz, eu levanto muito essa bandeira, né? Porque para a gente é muito importante, assim. Eu, eu e mais duas amigas de faculdade montamos uma empresa de atendimento domiciliar, que levanta essa bandeira do atendimento multidisciplinar. Que a gente começou a Tá. perceber que no nosso dia a dia a gente atendia pacientes e foi o que eu falei, o paciente, ele quer se sentir acolhido. Em qualquer tipo de dor, em qualquer tipo de situação, ele gosta de se sentir acolhido. Na verdade, não é só o paciente, todos nós gostamos, né, de nos sentir acolhidos, né? Você ir procurar um serviço e você saber que você foi bem recebido, bem atendido, isso todo mundo quer, né? Mas a gente Sim. começou a ver que, além da nossa competência técnica como fisioterapeuta, a gente precisava oferecer alguma coisa a mais, porque esses pacientes buscavam mais, né? Então, é, o contato com o médico, por exemplo. Aí o paciente fala: ai, olha, qual que é a intercorrência que a gente tem, que a gente precise, conversar com o médico? Então, às vezes, se você parar para pensar, o médico avalia uma vez o paciente. Ele vê uma vez e indica que tem que fazer fisioterapia. Quem está ali semana a semana com o paciente somos nós. Então, nós sabemos se teve alguma intercorrência, se teve alguma coisa que piorou, se o paciente precisa de uma ajuda externa para ajudar o nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente precisa ter um contato direto com esse médico que está com o paciente, né? E você delegar essa função para o paciente, falar, pergunta para o seu médico, fala que aconteceu isso e isso, que a gente que é fisioterapeuta, a gente viu e que isso e isso aconteceu. Às vezes essa comunicação não é boa, é falha. Às vezes o paciente ele esquece de ligar, não tive tempo. Então a gente começou a entender que a gente tinha que entrar nesse meio multidisciplinar, né? Que a gente tinha que conversar com esse médico, né? E chegar para o médico e falar assim, ó, tá acontecendo isso, isso, isso com o paciente. Então, quando
assim, a gente já tinha uma experiência prévia, né? Cada uma na sua área. Eu vim de uma instituição, então lá na faculdade de medicina, trabalhei muito no Hospital das Clínicas, então lá é tudo multidisciplinar. Então é muito gostoso você olhar o paciente por todos os ângulos, né? O ângulo do médico, a gente, o psicólogo, o educador físico, né? Porque aí o paciente está completamente acolhido, né? Em todas as necessidades ali que ele tem, né, para ser curado, para ser cuidado, você tá ali. Então é uma outra realidade, porque aí ó, falar, ó, eu naquela terapia, na fisioterapia, eu notei isso. Aí o médico fala, poxa, olha que legal. Aí vocês que são psicólogos, não, esse ponto é muito importante. Eu posso trabalhar com ele na terapia, saber se aconteceu alguma coisa, se teve alguma interferência externa para, né? Aí o educador físico fala, olha, legal saber, porque se não pode fazer tal coisa, então eu vou trabalhar por outro lado. É muito importante essa equipe multidisciplinar em um paciente, né? Que não seja uma equipe que trabalhe sempre junto, mas a gente estar aberto a trabalhar com outras especialidades, a gente conversar com outros profissionais. Foi o que eu falei para você antes, a única pessoa que ganha é o paciente, né? Lógico que a gente ganha por outro lado, porque aí aquele paciente vai se sentir acolhido. Se alguém precisar, ele vai falar, pô, olha, conversa com essa pessoa aqui, porque ele é um ótimo profissional, ele me acolheu, ele cuidou de mim. Se eu tô assim hoje é por causa dele. Então, lógico que a gente tem um retorno profissional, mas se a gente for pensar só como no indivíduo que nós estamos lidando, né, que nós estamos cuidando, a única pessoa que se beneficia disso é o paciente, né? É ele que é o maior beneficiado, porque você tem condições, você trabalhando diretamente com os outros profissionais que cuidam daquele paciente, você tem uma visão completamente diferente, né? Porque você não tem uma distorção, um viés do paciente, do que o paciente entendeu, do que você falou para ele, entendeu? Eu vou direto em você, eu vou direto conversar com você. Falar, olha, paciente fulano tal, tá com dor, eu tô achando ele muito nervoso, eu tô achando ele isso, ele aquilo. Aí você fala, tudo bem, pode deixar que eu vou dar um jeito ali na terapia, vou ver se ele precisa passar com um psiquiatra para tomar algum remédio para dar uma aliviada nessa ansiedade, nessa irritação, nessa tensão. E aí melhora o quadro do paciente como um todo, porque aí você interfere dentro da parte emocional, a gente da parte física, e aí o médico, se tiver que entrar com medicamento, vai e vem com medicamento, e o único beneficiado dessa história é o nosso paciente. Então, Sim. hoje, eu acho que o mercado busca por profissionais que tenham essa visão desse tratamento, como, sabe, do paciente se sentir acolhido como um todo. E não, Uhum. tô acolhido, tô coberto pela fisioterapeuta e pelo psicólogo, mas quando eles precisam se falar, não se falam, eu tenho que intervir. Aí é mais uma coisa que aquele paciente tem que pensar e que tem que lidar, além da dor, além de toda a ansiedade, de toda a tensão, né? Então, quanto mais a gente conseguir tirar também essa sobrecarga da comunicação do paciente, vai tornando as coisas mais leves para ele. Exatamente. É interessante quando você coloca que o fisioterapeuta é quem acompanha o detalhe do dia a dia quando o paciente oscila, a dor e que vai e que volta. E esse olhar multidisciplinar é nada mais é que um outro olhar onde cada profissional na sua devida área vai dar o seu parecer, é uma outra chave de leitura de cada área que faz com que tudo isso possibilite um melhor diagnóstico e um melhor direcionamento para os tratamentos mais adequados. Sim, Muito com bem, certeza. Roberta. Agora, como ter uma vida mais saudável e uma boa relação com o corpo? Qual a dica Ah, que você deixa aí para quem está exercício. nos acompanhando? Vamos nos movimentar, fazer exercício. Da parte física, né? Mas eu acho que não é só isso, não, né? Dentro do que a gente está conversando, eu acho que as pessoas precisam ser mais leves, mais gratas pela vida, mais
buscar a felicidade, né? Buscar o que te faz feliz, na verdade. Né? Eu acho que hoje a gente corre muito atrás de tempo, atrás de dinheiro, porque a gente tem as responsabilidades do dia a dia, né? Muitas pessoas têm a família, tem que botar comida na mesa e tem que trabalhar, outras querem subir na carreira, então para isso estuda e trabalha loucamente e acaba esquecendo dela mesmo, né? De cuidar dela, tanto da saúde física, da saúde mental. E eu acho que esse bem-estar e o ser saudável é você buscar o que te traz felicidade. Então, se é você sair fazer uma corrida, vai fazer. Se é você assistir um filme junto com as pessoas que você gosta, então vai fazer. Se eu Uhum. for olhar só pela questão física, o exercício é muito importante, porque além do corpo se manter ativo, as chances de você sentir uma dor é menor, a não ser que você se lesione, né? Fazendo alguma coisa. A gente tem toda a liberação dos hormônios, né? Então é a endorfina que entra, e aí a endorfina é o hormônio do prazer, do bem-estar, né? Então você se sente bem quando você faz um exercício, você se sente mais feliz. Então, pelo olhar só físico, eu diria do exercício, mas eu acho que na verdade as pessoas precisam se buscar um pouco mais o que as faz feliz, né? Coisas que dão prazer, que faz a pessoa dar risada, né? Ter uma vida mais leve. Uma vida mais leve, muito bem. Sabemos que as dores mais recorrentes são as dores das costas, joelhos e as demais articulações, seja congênita, as pessoas que nasceram Sim. dessa forma, ou as adquiridas, como por exemplo através de um acidente ou de uma doença. Dessa forma, quais recomendações você pode deixar para as pessoas que nos acompanham nesta noite terem mais cuidado com o seu corpo, Roberto? Olha, a gente tem várias situações que a gente pode citar, né? Você pode se machucar só trabalhando, então, por uma postura por muito tempo, né? Sentado errado, ou digitando muito tempo, ou ficando no mouse muito tempo. Então, você pode adquirir, tipo, N mil maneiras, né? Então, assim, o que eu tenho lido bastante, tenho visto bastante, é que o tempo sedentário das pessoas aumentou muito, né? De uns tempos para cá, porque as pessoas passam mais tempo dentro do carro, dirigindo, as pessoas passam mais tempo trabalhando, né? E aí, o que a gente poderia interferir e para ajudar nessa qualidade, para que você tente evitar ter dor, é você tentar quebrar esse tempo sedentário. Então, se você tem que ficar trabalhando no computador muitas horas, coloca um reloginho para cada hora e meia. Você levanta, ele despertar e você lembrar que você tem que levantar, mudar a posição. Então, levanta, faz uma caminhada em casa, sabe? Vai até a cozinha, bebe uma água agora nessa situação que a gente está de home office, a maioria das pessoas em home office, né, trabalhando em casa por causa do isolamento, tudo. Então levanta, dá uma andadinha, vai até o banheiro, toma um café ou toma um copo d'água, tentar quebrar esse tempo que você está muito tempo fazendo naquela mesma posição. Porque, como eu já disse É, anteriormente, o corpo da gente não foi feito para ficar parado por tanto tempo. Então, essa é uma dica que a gente acaba passando para as pessoas que ajuda muito a você não se machucar, né? Se você tem uma realmente padaria perto de casa, ao invés de pegar o carro, vai caminhando, né? Vai andando até uma padaria, até a farmácia, né? Desde que seja seguro, tudo. A, a melhor coisa para você evitar qualquer tipo de lesão é se movimentar, justamente é você se mexer, né? Porque quanto mais é tempo interessante. parado numa mesma posição, mais chances você vai ter de ter dor. É interessante, Alberta, porque a nossa relação com a ansiedade não é diferente. Quando tudo começa no pensamento, como eu coloquei no início, e as pessoas de repente se veem com muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos de medo, muitos pensamentos de impotência, isso pode levar a essa dor crônica que você Sim. coloca,
que é a crise de ansiedade, que é uma crise de pânico. Isso pode ser diagnosticado como uma patologia, como uma doença. E se você não se movimenta, se você não cria hábitos, um novo estilo de vida, como você colocou, um lembrete a cada tempo, a cada período, no pensamento não é diferente, porque para você combater uma ansiedade desajustada, você deve, de tempos em tempos, pensar pensamentos positivos, como, por exemplo, a gratidão, que você colocou há pouco, pensar o quanto você tem de qualidade de vida, de tudo que há de bom ao seu redor. Esses pensamentos vão oxigenando o nosso cérebro para que tenhamos uma qualidade de vida. A Stephanie coloca como ocorre essa ligação que nós estávamos colocando um pouco atrás, desse estado emocional e as dores físicas. Exatamente essa relação que você colocou aqui, Stephanie, a Roberta colocou há pouco, que uma coisa está ligada diretamente à outra, né? Como o Betaino, as duas profissões caminham juntas, porque nós cuidamos de pessoas, como você colocou, Roberta, há pouco, as pessoas esperam serem bem acolhidas, serem bem recebidas, serem cuidadas, serem tratadas. Por isso as nossas profissões da área da saúde vão exatamente caminhar para este fim, que é promover a vida e vida com qualidade de vida. Uma das pessoas pergunta, Betaiano, Edson, pegando um gancho na sua pergunta, você poderia B mais Aino. Edson, pegando um gancho na sua pergunta, você poderia dar algumas dicas de como falar com esse paciente sobre a demora ou até mesmo a não cura da doença? Aquilo que nós falávamos há pouco, né? As pessoas já começaram a fazer as perguntas. Exatamente assim. Mostrar, apontar. Olha só o que você está falando. Olha isso que você está trazendo hoje para a sessão. Ou seja, fazer com que ela mesma perceba. A gente não vai, como você disse, né, Roberta? A gente não vai dizer o que deve fazer. Você deve intensificar a sua psicoterapia do lado de lá, em fisioterapia, mas do lado de cá o psicólogo vai perceber as nuances e neste manejo que envolve ética profissional, fazer com que o tratamento possa ser direcionado sem a nossa interferência, mas que a nossa interferência seja positiva, seja uma interferência positiva no sentido de conduzir o tratamento da melhor forma possível. Aí todos ganham. Aqui vem essa visão multidisciplinar, falando de ansiedade, ter a paciência, respeitar o tempo de cada paciente. Eu vejo que muitas pessoas, falando em fisioterapia também, você deve, obviamente, relatar e observar isso, que não tem paciência em esperar o tratamento evoluir, porque elas estão apressadas. E esse sintoma de pensamento acelerado nada mais é que um sinal de ansiedade. Você faz, se o médico te receita aí, o médico te receita duas sessões, são duas séries de 10 sessões de fisioterapia, termina uma, depois vai mais outra, o paciente já vai ficar desconfortável em ter que voltar ao médico para retirar mais um pedido de sessões, né, uma guia. E ele quer ver logo os resultados. Em psicologia não é diferente. A pessoa chega no consultório, já te dá ali o diagnóstico, já te dá o tratamento e já quer saber para quando vai ficar bom. Quando que vai ficar? Não é diferente. O Júnior Tony coloca assim: é importante a decisão de ir até o fim no tratamento do corpo e da mente. Muito bem, Tony. O Livandro coloca: eu adoto o método Pomodoro. A cada 25 minutos de produtividade, uma pausa de 5 minutos. No ciclo de 1 hora, uma pausa de 30 minutos. Esse está no caminho, né, Roberta? Ó, tá dando ótimo. essas quebras no tempo. Aí complementando só, peraí, desculpa te interromper, complementando só o que acho que é a Betânia, acho que é a Bruna, que ela comentou, né? Eu acho que é muito importante a gente ser bem sincero e bem claro com o paciente, né? Então, a gente sabe que tem algumas patologias que levam mais tempo para melhorar a dor e outras menos. Lógico que isso é de acordo da resposta do corpo de cada paciente, porque eu posso ter um problema e você ter o mesmo problema que eu, e eu melhorar muito mais rápido do que você. Depende do corpo, tá?
da história, se você já fez exercício ou não. Enfim, tem N mil coisas que interferem nessa melhora. Eu acho que você conversar com o seu paciente e deixá-lo a par de tudo, de como que o tratamento vai acontecer, já é algo que ajuda a reduzir um pouco a ansiedade daquele paciente, né? Então, você explicar Uhum. como que vai ser, olha, nesse primeiro momento vai ser assim, conforme você vai melhorando, nós vamos evoluir para isso, para até chegar no tratamento. E eu tenho o costume de falar para os pacientes, principalmente esses pacientes crônicos, que eles não adianta eles acharem que eles vão sair da dor para o sem dor direto. Então, entre o dor com dor e o sem dor, a gente tem um caminho longo. Então, que o paciente tem que observar a intensidade de dor, com quanto tempo a dor começou, quanto tempo a dor ficou, se precisou tomar remédio para melhorar, se não precisou, qual é a intensidade, a característica da dor. Então, a gente tem que ir orientando o paciente para ele saber, porque a maioria dos pacientes acham que você vai lá fazer a fisioterapia e que ele vai passar do estágio como se fosse mágica, com dor, uma dor vai elevada, para sem dor, né? Que não tem um caminho aí no meio, né? Durante o tempo. Então, eu acho que a informação, você dar a informação para o paciente é muito importante. E passar Uhum. um pouco da responsabilidade para ele. Então, às vezes eu falo, ó, eu quero que você preste atenção nisso, nisso e nisso. Tá, então, ó, você vai prestar atenção nisso, da dor, a sua intensidade, que horas que ela veio, tal, porque eu preciso saber, porque essa é uma resposta que vai direcionar também o meu tratamento. E Uhum. também falar para o paciente o que ele pode sentir depois da sessão é outra coisa que ajuda também, né? Então, Sim, falar, vai ó, percebendo a as gente fez melhoras. isso, então, se amanhã você ficar dolorido, é normal, se hoje você ficar mais dolorido, é normal. Isso também ajuda a reduzir um pouco a ansiedade. Muito bem, já estamos caminhando aí para o final desta live, né? Já? Passa tão rápido, o bate-papo está tão bom. Antes de começar a encerrar, eu quero tirar aqui uma foto. Ok, tá. Betaino, é a Bruna que você falou, né? É, a Bruna. Betaino coloca assim, e a meditação, como que pode ajudar a controlar a ansiedade, né? A meditação, como outras terapias, é uma ferramenta que ajuda bastante no tratamento em psicologia, porque você tem um olhar para si, você olha para si, você começa a observar mais os seus pensamentos, como que eles se comportam, porque pensamento também é comportamento, a forma que eles vêm e que vão, e assim você começa a avançar dentro de um tratamento desejado. E fazendo psicoterapia, você também pode utilizar esse paliativo que é a meditação, Bruna. É muito bem-vinda a meditação, eu faço meditação e os resultados são bastante significativos a longo prazo. A Brenda pergunta, às vezes na hora da terapia a pessoa não tem a resposta, mas depois vem com os insights. Exatamente, né? Como a Roberta colocou, Brenda, em casa você vai sentir menos dor ou mais dor, em psicoterapia também é bem parecido. E eu até gosto de falar para os meus pacientes, a sua psicoterapia começa quando termina aqui. É lá na sua vida, é lá no seu trabalho, é lá nas suas relações. E a Edna, trabalho lindo, estou gostando muito, parabéns, obrigado Edna, de coração. Obrigada. Obrigado a todos vocês que puderam estar aqui presentes nesta noite, para mim foi bastante gratificante. Agradeço de coração a participação de cada um de vocês, aqueles que estão curtindo as nossas respostas, e você também, Roberta. Muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço também a todo mundo que assistiu, que se interessou por esse tema. É uma área que eu adoro, né? Adoro falar, que eu estudo bastante. Eu acho muito fascinante, né? Essa ligação do corpo com a mente. Nós vamos cair a Procuro. qualquer momento. Ah, que bom.